tá achando do jogo? Bem legal. É legal. Bem legal. Resumiu tudo, né? Bem legal. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Vou apresentar um pouquinho para vocês, então, esse universo de Selene The Fantasy. Antes de falar de Selene, eu vou falar primeiramente da The Castle Builder, que é um estúdio criador e desenvolvedor de Selene The Fantasy, é um estúdio 100% nacional. O intuito, então, da The Castle Builder é ser um estúdio de criação e desenvolvimento de jogos presenciais. Nós também prestamos serviços de concept para empresas desenvolvedoras de jogos, porque quando a The Castle Builder nasceu, ela nasceu com o intuito de estar prestando, então, esses serviços de desenvolvimento de concepts. Vamos, então, ao ponto que interessa aqui na feira, que é apresentar a Selene The Fantasy. Selene The Fantasy é um card game completo. A cada 3 meses a gente vai estar lançando um pacote de 2 personagens. Então a nossa ideia é que Selene dure por muito tempo e que ele seja um jogo sempre em atualização, prestando Selene The Fantasy até como um serviço para os jogadores. O que é Selene The Fantasy? Selene The Fantasy, então, a gente classificou ele como LCBA. Nossa, mas o que é LCBA? Eu nunca ouvi falar disso. É uma junção de coisas conhecidas que temos no mercado hoje, né, que são bastante jogos de sucesso, que já com um card completo, porém ele tem as características de ser um Battle Arena. Então a sua classificação é Living Card Battle Arena. Essa classificação para ele, então, define exatamente o que ele é. Ele é um jogo de cartas completos que tem uma temática, então, de batalhas em arena. A sua estratégia, então, é estar juntando um grupo de até 3x3 para estarem se enfrentando nas arenas de Selene The Fantasy. No futuro, a gente pretende adaptá-lo para ele ser um mundo para outras mídias de entretenimento, como HQs, animações. Até para a gente fazer uma imersão nesse universo, eu vou apresentar um vídeo, que é um vídeo contando a história desse mundo. Talvez algumas pessoas aqui já viram ele pelo Catarse, mas é sempre bom revê-lo novamente. Vamos lá, conheça um pouco então da história de Selene The Fantasy.
Selene é uma garotinha que se encontra aprisionada em um campo de concentração nazista. Com o avanço das tropas aliadas que iniciam um ataque inesperado, desperta a esperança dos prisioneiros. Obrigando os nazistas a formarem um comboio às pressas, a fim de levá-los a outro local. Dentro do caminhão, Selene se aproveita de uma brecha para fugir. Suas aspirações, por alguns instantes, são alcançadas. Sentir-se livre mais uma vez lhes dá a força necessária para tentar escapar. No entanto, o desespero de suas ações não contava com o preparo de seu caçador. Um tiro, um acerto. Em uma cabana distante, um intrigante e misterioso senhor que se intitula como contador de histórias ouve o disparo e parte ao seu encontro a fim de descobrir o que ocorreu. A esperança se esvai diante dos olhos de Selene enrubescidos pelo sangue que escorre de sua fronte. Caída na neve, Selene tem um pesadelo com uma criatura negra, imensa, de olhos brancos, que começa a consumir sua vida. Poucos minutos após ter sido alvejada, Selene é encontrada pelo contador de histórias. O homem solitário, que já havia perdido sua filha para o exército alemão, leva a garota até sua cabana escondida na floresta. Em seguida, ao descobrir que esta se encontra em uma espécie de coma profundo, busca atenuar sua dor contando-lhe histórias de manuscritos antigos. No entanto, mal sabia o contador que suas palavras surtiriam um efeito num universo muito além da mente de Selene. Seus sonhos ganham vida, fazendo surgir um mundo repleto de criaturas enigmáticas e fantásticas jamais vistas. Dentro de seus devaneios, a criatura sombria chamada de Tifão surge novamente para a jovem, sendo responsável pela grande guerra que se inicia neste mundo fantástico. Assim, é nesse contexto que surgem outras três facções, obscura, cristalina e pura, que firmam uma aliança para juntos combaterem este grande mal. A guerra traz a desolação e, diante de tanto sangue derramado, as facções criam os poderosos artefatos místicos, que serão, ao fim, os responsáveis pelo sonho de Tifão. Um pacto é efetivado entre as facções e os vários artefatos são guardados em baús mágicos e distribuídos por igual entre as três ordens. O reino surreal da mente de Selene estaria salvo se não fosse pela ambição de uma das facções. A facção da causa pura entra em guerra com as demais com o intuito de reconquistar todos os artefatos e utilizar seu poder para dominar Tifão. Assim, uma nova guerra tem início no mundo, mas desta vez, cada facção lutará para ficar com todos os artefatos para si. Apesar das ambições divergentes e do egocentrismo de cada uma das facções, um novo acordo foi selado. Neste, os artefatos apenas poderão ser conquistados em combates planejados, onde cada facção escolherá um defensor que a representará nas arenas. Entre sonhos e temores de Selene, este incrível mundo toma forma.
Selene The Fantasy é um jogo de cartas completo, com miniaturas e tabuleiro para combates em arenas. Seu objetivo no jogo é defender uma das 3 causas existentes no mundo e conseguir artefatos. Para isso, você terá que derrotar seus oponentes ou abrir os baús espalhados na arena. Escolha um dos personagens com habilidades únicas. Baruch, o Guardião do Tempo, um clérigo, e sua função no jogo é de suporte. Cracum, o Defensor Tribal, um grande líder de tribo, e sua função no jogo é protetora. Laulena, a Encantadora Mortal, uma excelente arqueira, e sua função no jogo é agressiva. E novos personagens que de tempos em tempos lançaremos em pacotes individuais. Selecione feitiços e itens diferentes a cada combate e assim terá uma nova experiência a cada jogo. Sangue e glória os esperam nesse fantástico mundo de Selene, The Fantasy. Então teve uma introdução aí sobre a história, né? Da onde que vem Selene? Vem desse mundo surreal que passa em sua mente. A partir das histórias dessa pessoa conhecida como contador de histórias, ela está imaginando esse mundo. E a partir desse mundo você é um personagem que vai defender uma das 3 facções. A facção que ganhar essa batalha que está acontecendo no mundo vai dar um norte para a história. Vou soltar um spoiler para vocês aí, pessoal. Cada personagem que apareceu aí no vídeo vai ser um personagem do jogo. Aqui a gente fala um pouquinho das raças que completam as raças do mundo. Então a gente vai ter ali no canto a bandeira preta, são as raças dos Gilgamesh, a raça dos Caídos, a raça dos Lestes, humanos, gnomos e tritões. Elas são as 6 raças que compõem o mundo. Os personagens serão personagens baseados em cada raça. Atualmente nós temos os 3 personagens, que é um personagem que é o Baruch, que ele é da raça humana, o Lesh, que no caso é o Cracum, e nós temos um tritão, que é a Laulena, que é a arqueira, que apareceu por último. De tempos em tempos a gente vai lançar os personagens baseados nas raças. Aqui um pouquinho do estudo que a gente teve da criação de Selene nos primórdios. Essa seria a raça dos Caídos, né? Eles são uma raça totalmente voltada à magia. Aqui nós temos alguns estudos do que está fazendo a construção dessa raça dos Tritões. Aqui a gente tem, começando pelos Caídos, Lestes, Tritões, humanos e gnomos. Dá para ter uma ideia então a anatomia de cada raça. Aqui nós temos os cenários de cada raça, também as arenas que vão vir no jogo, elas são baseadas nos cenários de cada raça. A primeira que vem é baseada na floresta, que é o cenário dos Leshes. Um pouco explicando da anatomia da carta, até pra gente entender como que é esse card game. Vai ter um vídeo explicando rapidamente como funciona a questão do tabuleiro, miniaturas, as cartas, enfim. Ali em cima a gente tem o que a gente chama de ataque do personagem, o dano crítico dele. Todos os personagens têm uma frase única para ele, o deslocamento, quantos pontos de vida ele tem, quanto ele absorve de dano físico, quanto ele absorve de dano mágico. Então aqui a gente tem uma ideia mais ou menos de como é composta a carta do personagem. No jogo também são compostos por cartas de feitiço. Esse feitiço você vai escolher no começo do jogo. Se a gente bater todas as metas no Catarse, a gente pode ter até 11 feitiços no jogo para você escolher, ou seja, é uma opção bem interessante para fazer combates em arena. Aqui a gente tem uma ideia do que seriam os itens, também rapidamente uma descrição de cada ponto deles. Aqui a gente apresenta um pouco das miniaturas, né? As miniaturas já dão para ver lá no nosso stand como são, tá? Lembrando que tudo que está no nosso stand são protótipos, a gente vai estar trazendo aquilo que vocês estão vendo em melhor qualidade ainda na versão final do jogo. Então esse é o Baruch, esse é o Cracum. E essa daqui é a miniatura da Laulena. Eu vou apresentar agora então, pessoal, um vídeo que é um vídeo então contando como que é essa dinâmica do combate. Então vai ser uma dinâmica agora do combate. Esse vídeo não tem locução, então a locução vai ser ao vivo aqui com vocês, tá, pessoal? Enquanto vai passando as cenas do vídeo. Bem sincronizado aqui o vídeo, hein? A gente vai apresentar então o combate entre os 2 personagens. Aqui nós temos a miniatura real do Cracum e ali a miniatura do Baruch, tá? A escolha do personagem vai depender do jogador aí. Ele vai poder estar escolhendo qualquer um dos personagens iniciais para estar fazendo esse combate. Então esses são os 2 personagens que vão se enfrentar.
rapidamente apresentando os componentes que compõem o jogo aqui, pessoal. A primeira coisa que nós temos é um tabuleiro, tá? As miniaturas dos personagens. Ali nós temos a carta Destino. Aqui nós temos o que seria as cartas de comando de terreno e de baú. E ali o baralho do baú. Vou apresentar para vocês rapidamente agora o que é esse tabuleiro do herói. O tabuleiro do herói é isso daqui. Ele é composto por feitiços que vão no canto. Esses feitiços, como eu falei, são a escolha do personagem. Aqui embaixo nós teremos as cartas de passiva do personagem, que é uma carta que dá uma condição única para ele, a carta do personagem e os seus 3 poderes. Os itens são escolhidos no começo do jogo e comprados com moedas de ouro. Tem 2.000 moedas de ouro para estar comprando os itens. Aqui em cima nós temos a parte onde corre a vida do personagem. Ela é decrescente. Tá? Aqui nós temos uma área que nós chamamos de efeitos benéficos, conhecido em alguns jogos digitais como buffs. Do lado oposto, nós vamos ter o que é conhecido como debuffs. No nosso caso, do nosso jogo, a gente chama de efeitos maléficos. E aqui nós temos o que nós chamamos de fichas e força de vontade. Elas vão compor algumas habilidades que você pode utilizar no jogo. Com elas você pode atacar mais, andar mais, se defender mais, enfim, se for de vontade, elas são bastante úteis no jogo. Vamos fazer um exemplo rápido, então, pessoal, do que seria um combate aqui no jogo, tá? Aquele ali é o baralho Destino. O baralho Destino é um baralho de comando. Ele vai ser utilizado entre todos os jogadores. Ele é um baralho comum, então, para estar utilizando na mesa. Temos uma primeira carta aqui, que é conhecida como carta Coringa do jogo. Ela é uma Coringa que realmente ela faz tudo. Uma carta de movimento. O interessante das duas é se você junta as duas, ele vai estar formando um ataque crítico. Vocês vão ver que a hora que aparecer a carta de ataque, ele também tem esse símbolozinho aqui desse lado. Carta de defesa do jogo. Toda vez que alguém te ataca, você utiliza cartas de defesa. A carta de ataque também com o símbolo do crítico. E a carta de acúmulo de poder. Seria conhecida em jogos digitais como a mana do personagem. Vocês têm que estar acumulando cartas de poder para estar utilizando os poderes do personagem. Começando o jogo, cada pessoa, cada jogador vai estar sacando então 4 cartas do baralho. Eu vou estar fazendo uma demonstração agora do que seriam as 4 cartas do personagem Cracum. Ele tem uma coringa, ataque, defesa. Eu vou roubar um pouco no vídeo e você vai ver que ele vai ter outras cartas além dessas 4 aqui. Então vamos lá, fazer uma primeira simulação aqui. Cracum, ele é um personagem que ele desloca 3 quadros, tá? Então ele vai fazer esse primeiro deslocamento. Durante sua fase de movimentação, você pode estar utilizando cartas de movimento para estar, então, aumentando o seu deslocamento. Permitindo ele, então, estar andando agora 5 quadros, ao invés dos 3 que ele teria apenas. Legal, ele é um personagem corpo a corpo, ele se encontrou, então, o Baruch vai poder utilizar agora a sua ação de ataque. Sempre que for atacar, você terá que utilizar cartas de ataque. Elas vão somar ao dano do personagem. O dano normal do Cracum é 11, porém ele vai somar mais 2 em cada carta, dando um total de 17. E agora Baruch? Agora o Baruch vai ter que fazer a sua defesa. Para isso ele vai utilizar cartas de defesa que ele tenha na mão. A defesa normal dele é 4. Opa! Nota interessante aqui, pessoal. Ele usou uma carta Coringa. Toda vez que você usa uma carta Coringa, ele libera um feitiço. O Cracum pegou esse feitiço na mão e deixou guardado. Ele não vai precisar usar agora. Então, resolvendo a defesa agora, o Baruch vai utilizar 2 cartas. Como a defesa dele é 4, ele vai utilizar mais 2 cartas de defesa. Ele vai somar 8. Lembrando que Cracum deu 17. A diferença ele vai estar tomando 9, então, na sua vida. Isso ele já vai contar lá no marcador de vida. Legal, passou isso, rodada do Baruch. O Baruch agora vai fazer um exemplo, ele utilizando um dos poderes dele. Ele vai estar, nesse caso, se deslocando. Os 4 quadros que ele permite ele estar andando. Ele vai se posicionar na mesma linha que o Cracum, porque todos os poderes eles só podem ser utilizados em linhas. A não ser que o poder diga que ele possa ser utilizado em área e pegue outros ex-diagonais. O poder dele é pegar 4 quadros, ou seja, o Cracum está dentro do que a gente chama do range do personagem, né? Dentro da sua área de acerto. Esse poder de Baruch que ele vai usar custa bastante caro, né? Seria o chamado Punição dos Céus. Custa 6 cartas de poder. Então, jogando com alguns personagens, a estratégia às vezes é estar utilizando, juntando cartas de poder, porque os poderes deles às vezes são o foco do personagem. No caso de Baruch, é um foco dele.
Fazendo uma simulação aqui, o Krakum vai morrer nesse ataque dele. O que acontece quando você morre no jogo? Morrer aqui no Selene Defense faz parte do jogo. Tá? Quando você morre, você vai ter um contador de morte, são 3 rodadas. Durante 3 rodadas, você vai ficar morto e você vai voltar pro jogo. O que acontece quando você morre? Seu adversário ganha um artefato. Jogando 2x2, você tem que juntar 4 artefatos. A equipe que conseguir juntar 4 artefatos primeiro, ganha o jogo. Como que eu ganho esses artefatos? Número 1, que nem aconteceu agora, matando o adversário. Segunda opção para estar ganhando artefato, conseguindo abrir um dos baús do mapa. Então o Baruch vai tentar fazer isso. Ele vai se deslocar e vai tentar começar a abrir o baú vermelho. Se ele conseguir fazer isso, ele vai estar ganhando mais um artefato para o jogo. E o Krakum, que está morto? Ele está tendo um contador de tempo morto dele. Já passou uma rodada. E Baruch vai estar na próxima rodada dele, que é agora. Então ele deslocou a primeira e vai estar deslocando novamente agora para estar alcançando o baú. Para abrir o baú, você deixa de atacar. Você abre mão do seu ataque para começar a abrir o baú. Ou seja, se você estiver jogando em equipe 3x3, 2x2, tem um personagem que vai ficar abrindo o baú. É complicado, porque você tira o personagem de jogo. Então, 3 rodadas para abrir o baú. O Baruch já conseguiu a primeira rodada. Krakum agora tem mais 2 turnos para voltar à vida. Última rodada então de Krakum voltar à vida. Baruch conseguiu então na sua próxima rodada adicionar mais um marcador. Krakum voltou pro tabuleiro. Algo interessante. Krakum, quando usou a carta dele Coringa, ele guardou um feitiço de lugar com o oponente. Opa, ele trocou de lugar com o Baruch. Baruch já tinha aberto 2 turnos o baú. Krakum só vai precisar abrir mais um e o artefato vai para ele. Ou seja, ele empata o jogo, ambos estão com um artefato cada um. Baruch está de volta para o jogo, abre uma carta de baú, ganha dinheiro, troca o terreno agora, troca o próximo baú que vai ser o verde, ele vai trocar o terreno e agora vai ganhar 2.000 moedas para se equipar novamente no jogo. Ele vai poder se equipar então com armaduras, vai ter que se equipar com armas que dão mais dano, mudando então toda a dinâmica do jogo. Então não é realmente quem vai matar um, quem vai pegar o primeiro ou que vai ganhar. O jogo pode mudar muito rápido, a dinâmica do jogo é muito interessante. Quanto mais jogadores você tiver na sua equipe jogando, mais interessante é a sua experiência de jogo. Esse é um vídeo então, rapidamente pessoal, da explicação do que seria aí a dinâmica do jogo. Já deu para entender um pouco como ele funciona, como que é um combate em arena, vai se deslocar, vai usar seus poderes, vai usar seus feitiços, vai comprar itens. Então essa é a dinâmica do jogo, você está batalhando com os seus adversários nesta arena. E Selene, quando vai estar à venda? Selene já está à venda, pessoal, no Catarse, tá? Para quem não conhece o Catarse é um site de rede social no Facebook, para vocês estarem acompanhando todas as novidades. Hoje a gente tem uma comunidade de 6.300 pessoas e está crescendo sempre. Convidamos todos a participar, porque cada um de vocês é importante para a Selene estar cada vez se tornando mais real. Muito obrigado a todos, pessoal. Eu não sei se eu tenho 10 minutinhos para estar fazendo perguntas. Ah, legal, pessoal. Para concorrer àquela caixa do colecionador, tem que fazer um playtest também, viu? Lá no nosso stand. Deixa eu perguntar para o organizador. Organizador, tenho ainda 5 minutinhos de perguntas? Legal, vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Valendo alguma coisa, não sei. Vamos lá. A gente hoje tem essas 3 funções, elas passaram há pouco tempo a mudança de nome, né? A primeira nome a gente chegou como nome de função agressiva, né? Que alguns jogos eles chamam isso de ADC, personagem, enfim, de vários nomes, né? Então a função agressiva, função protetora e função de suporte. Foi bem difícil de chegar nesses nomes, a construção deles levou realmente um bom tempo e
aí nos últimos tempos a gente conseguiu adaptar esses nomes que ficaram bem interessantes. Então, função de suporte, protetora e agressiva. Seria nos jogos aí conhecidos então como tanker, enfim, suporte. Legal, legal. Mais alguma pergunta, pessoal? As miniaturas elas vão ser trabalhadas ou elas vão ser simples? Igual do vídeo aí, elas estavam sem cor nenhuma, assim, branquinhas, assim. Vocês vão chegar a trabalhar nesse quesito ou não? Você fala se elas vão ser coloridas ou... A cor padrão delas vai ser branca, transparente, assim. A cor delas padrão vai ser branca. A cor delas vai ser branca, alguns jogadores vão ter a opção de personalizar ela. Estamos com planos futuros, talvez, de verificar se elas vão vir coloridas ou não. Mas a princípio elas serão as miniaturas que vocês viram, né? Que são miniaturas aí, elas são bem complexas, né? Dá pra você ver todos os detalhes do personagem, mas em si elas são miniaturas aí que a gente chama de sem cor, elas são miniaturas básicas. Mas são muito bonitas, são muito bonitas. Quanto tempo vocês estão trabalhando no jogo? A primeira ideia de Selene ele começou em 2006, né, quando a gente começou o primeiro desenvolvimento do universo. Mas o tempo de construção do jogo foram 10 meses para a construção da mecânica e mais uns 14 meses para a construção do universo em si. Esse background da Selene, ele vai ter alguma influência na mecânica do jogo ou são coisas separadas mesmo? Esse universo na cabeça dela e a história dela em si? Até falando nisso, a gente até fala um pouquinho da parte de campeonato, né? Como que vai funcionar essa história do background, essa história, como ela vai se ligar para o jogo, né? Como que isso vai influenciar no seu jogo? Em si, ele é um background mesmo, tá? Você vai, cada jogador, quando está lutando de cada lado, se enfrentando, eles estão defendendo uma das facções do mundo. O jogo definitivo vai vir as cartas da facção e cada time vai escolher qual facção eles vão estar defendendo. Nos campeonatos, as facções que ganharem o campeonato vão estar decidindo o rumo da história. Ou seja, se a facção pura, cristalina ou obscura ganhar, a próxima expansão sim vai ter uma mudança referente àquela facção. Mas para isso a gente precisa alcançar a nossa meta de 80 mil, pessoal, para poder começar a ter os campeonatos. Mais alguma outra pergunta? A questão dos terrenos, vai ter alguma diferença de um terreno para o outro? Por exemplo, abrir uma habilidade diferente, sei lá, um terreno de gelo é escorregadio, alguma coisa assim ou não? Ou só vai mudar a cor do mato? Não, tem sim. Quando muda o terreno, o personagem que é alinhado àquele terreno, por exemplo, se o seu personagem é alinhado ao terreno de fogo e virar o terreno de fogo, você vai ganhar fichas de força de vontade na hora. Então isso vai dar um bônus, vai dar um boost para você conseguir aproveitar essas fichas que você ganhou para conseguir tentar virar o jogo aí. É um boost que você ganha na hora, né? E tem influência no jogo sim. Mudar o terreno a favor seu é bem interessante pro jogo. Ó, tem um pessoal que jogou aí que talvez pode perguntar alguma coisa, hein? Tô vendo o grupo ali no fundo. Uma das inspirações que vocês tiveram eram o Dota 2, o Dota, o LoL, entre outros jogos desse estilo, de jogadores escolhendo um herói e competindo numa arena de batalha, coisas do gênero? Sim, a gente teve inspirações em grandes MOBAs aí, como você citou, né? Foram grandes inspirações para a gente estar criando uma temática de Battle Arena assim, né? Até um pouco da forma de como você comercializa isso, a gente buscou inspiração de grandes empresas para estar fazendo algo interessante para os jogadores, está oferecendo o jogo realmente como um serviço, né? Sim, tivemos inspirações nesses jogos. Mais alguma, pessoal? Mais alguma? Não? Vou poder encerrar aqui. Pessoal, então fica o convite para todo mundo então estar participando lá, tá? E estejam todos muito bem-vindos ao mundo de Selene The Fantasy.